Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre o projeto de lei complementar número 42 de 2023, que teve sua aprovação na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados no dia 10 de abril. Vamos passar por alguns pontos aqui. Esse projeto de lei trata sobre a aposentadoria especial, né, mudança em relação à reforma da Previdência, né, a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, especificamente tratando desse tema. Então, como eu falei, na Comissão de Trabalho foi aprovado, né, o projeto de lei complementar 42. Alguns outros projetos foram incluídos nele, né, pensados, né, o 245, o 174 e o 231. O 245 é de 2019, né, o 174 de 2023 e o 231 de 2023 também. Aí teve o parecer foi reformulado, né, a proposta foi feita pelo deputado Alberto Fraga, foi lá em março de 2023, né, do PLP 42, e foi designada como relatora a deputada Giovana de Sá. E aí, em dezembro do ano passado, ela deu o parecer dela, e agora, na Comissão de Trabalho, foi feita aí uma apresentação e foi aprovado com esse parecer reformulado. Então, a gente vai discutir agora alguns pontos, né? Selecionei alguns pontos aqui para a gente passar. E é importante, né, porque esse benefício ele foi muito prejudicado aí com a reforma da Previdência, e esse projeto ele visa restabelecer aí o poder especial como um todo, né? Vários pontos aqui foram bem discutidos, né? Foram bem fundamentados, e vamos passar por eles aqui. Então, como eu falei aqui, vamos tratar dos principais pontos aqui do PLP 42 de 2023. E qual que é o objeto, né, desse aí do PLP, né? Apoio especial aos segurados do regime geral de previdência social e com exposição a agentes nocivos, né? Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, inciso 2. Então, trata especificamente de exposição a agente nocivo, químicos, físicos e biológicos. Esse é o primeiro ponto aí que eu coloquei. E aí, o que a gente deve observar, né? Para fins de apoio especial, é o anexo 4 do decreto 3.048/99, que é o regulamento da Previdência Social. Então, o que estiver naquele rol ali, de agentes químicos, físicos e biológicos e associação de agentes, a gente tem que fazer um enquadramento da aposentadoria especial. Né? Outro ponto importante, renda mensal inicial, então o valor da aposentadoria. A proposta aqui é 100% do salário de benefício. Então, são todos os salários de contribuição, média de todos os salários de contribuição, contados a partir de julho de 94, e aí a pessoa, né, o segurado, é ele que tem o valor da aposentadoria. Importante saber essa média, né? Tem que fazer o cálculo, buscar aí uma orientação de um especialista para fazer o cálculo adequado, né, dessa média, para aplicar aí a renda mensal inicial. Então, seria essa a proposta atual, né? O que está vigorando hoje, né, o valor da aposentadoria começa ali com a base de 60%, mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos, no caso de mulheres, e 20 anos no caso de homens. Então, o valor, né, de cálculo ficou bem prejudicado, mas esse projeto aí visa restabelecer esse valor, né? Então, outro ponto importante aqui, é bem importante, né? Trata aqui da idade mínima mais tempo de efetiva exposição. Então, o texto propôs aqui mudanças aqui bem relevantes, né? A aposentadoria será devida quando a idade e o tempo de efetiva exposição forem de 40 anos de idade para atividade especial de 15 anos, 45 anos de idade para atividade especial de 20 anos e 48 anos de idade para atividade especial de 25 anos. A gente vai detalhar um pouco mais à frente sobre as atividades aí de 15, 20, 25 anos, mas o que está vigorando hoje é a regra de pontos, né? 66 para atividades de 15 anos,
76 para atividade de 20 anos e 86 para atividade de 25 anos, né? Somando a idade com o tempo de contribuição. Essa mudança vai ser bastante impactante, realmente vai impactar bastante. Espero que seja debatida e aprovada nas próximas comissões, né? Inclusive também no plenário. E o projeto seja sancionado com essa proposta aqui. E aí o próximo ponto, né? Conversão de tempo especial em comum. Não é possível mais o projeto de lei, ele, né, depois da reforma da Previdência, ele manteve o texto da reforma da Previdência. Então, conversão de tempo especial em comum somente até 12 de novembro de 2019. Não é possível mais converter o tempo especial em comum após a reforma da Previdência. A proposta pode ser que mude, talvez mude, mas o que foi aprovado na Comissão de Trabalho foi isso aqui. Aí o próximo ponto é importante também, isso já foi decidido no STF, no Supremo Tribunal Federal, tema 709, né, não poder continuar trabalhando exposto a agente nocivo. O benefício de repouso especial será suspenso na hipótese do segurado continuar no exercício de atividades que o exponham a agentes nocivos, ou a elas retornar. Então, a pessoa obteve lá o benefício de repouso especial, não pode mais trabalhar exposto a agente nocivo, né? Isso aí é um ponto importante. O projeto de lei veio só para corroborar o que está decidido no Supremo, foi decidido no Supremo. Efetiva exposição, outro ponto importante aqui. Aí, o que é efetiva exposição, né? A efetiva exposição à rede prejudicial à saúde, de forma permanente, não ocasional intermitente, ela configura-se quando, mesmo após a adoção de medidas de prevenção previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Então, legislação trabalhista, norma regulamentadora 1, né, que trata lá das disposições gerais, né? Eu também tenho lá o programa de gerenciamento de risco, né? Na verdade, é o gerenciamento de riscos ocupacionais e dentro desse GRO, né, está dentro do PGR, programa de gerenciamento de risco, e também disposições gerais. Então, lá ali tem uma hierarquia de controles. Né? Primeiro, controles coletivos, medidas de proteção coletiva, depois a organização do trabalho, aquelas medidas de ordem administrativa e, por último, equipamento de proteção individual. Se essas medidas não forem capazes de eliminar ou neutralizar a exposição, vai ser considerado aí a efetiva exposição do segurado. Outro ponto importante, né? Avaliações quantitativas e qualitativas. A gente trouxe aqui também outro ponto importante do projeto de lei, né? A exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes deverá superar o limite de tolerância, estabelecido segundo os critérios quantitativos. Para aqueles agentes que têm limite de tolerância, um exemplo aí, o ruído, né? Ruído, calor, vibração, eles têm limite de tolerância. Alguns agentes químicos também possuem limite de tolerância, então temos que fazer a avaliação, a análise, para comparar com o limite de tolerância. Ultrapassou o limite de tolerância, a gente considera aí a questão da especial, né? A gente tem que ver a questão também a questão da eliminação ou neutralização da nocividade, né? Aí em conjunto aí com o ponto anterior que eu falei, né? Que é a questão da efetiva exposição. E também tem a questão da análise qualitativa, né? Também tem agentes qualitativos, agentes biológicos, por exemplo, é um deles. Alguns agentes químicos são qualitativos, né? Aí tem o benzeno, né? O benzeno é um deles, né? A gente considera qualitativo. Então, a gente tem que ver a questão da efetiva exposição, né? A gente tem que analisar sempre no ponto aí da efetiva exposição e não simples presença, como o texto aí anterior da ação normativa, o texto anterior à ação normativa 128 trazia simples presença, né? Na Instrução Normativa 77 de 2015 trazia a expressão simples presença. Com a edição da Instrução Normativa 128, lá no final de março de 2022, ela trouxe a efetiva exposição. Então, a gente tem que fazer essa análise aí, nocividade do agente ambiental para a gente enquadrar ou não aí a questão da atividade especial.
Aí outro ponto importante aqui, né? Períodos considerados como especiais. Aqui é um ponto realmente bem importante, né? Quais são os períodos considerados como especiais que o projeto de lei está trazendo, né? Período de descanso, né, determinado pela legislação trabalhista, inclusive férias. Afastamento da corrente de boa de benefício por incapacidade temporária ou permanente, acidentários. Aí seriam os famosos aí, auxílio-doença antigo, né, anterior, que é o benefício por incapacidade temporária, ou permanente, que é a antiga aí, aposentadoria por invalidez, que seria benefício por incapacidade permanente. Então, isso vai ser considerado como especiais. E o salário maternidade, né? Obviamente que, desde que a pessoa, antes de obter esse benefício, ela esteja trabalhando aí, exposta a agente nocivo. Próximo ponto, atividades e operações perigosas, ou seja, periculosidade. O projeto de lei, o texto dele diz que não é possível, não enseja a caracterização de atividade como especial, no caso aí de atividades e operações perigosas, né? O empregado ele pode ter o direito adicional de periculosidade, mas no caso de especial, não é possível. Exposição habitual permanente também trouxe esse conceito importante, né? O que é considerado, né? A exposição de segurado somente ocorrida de forma habitual permanente, assim entendida como aquela que seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, ficando segurado exposto ao agente nocivo por tempo superior ao limite previsto em regulamento. O regulamento seria o decreto 3.048/99. Então, não é que a pessoa tem que ficar o tempo inteiro ali. Um exemplo que eu costumo dar é enfermeiro. Enfermeiro, aquela atividade dele, a exposição a agente biológico ali, é inerente à função. Então, está ali, ó, ela é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, né? No caso aí, o enfermeiro não tem escolha, ele vai ter que ser exposto ao agente biológico em questão. Então, seria isso, a permanência seria isso. E aí aqui também tem a questão das atividades especiais. Esse ponto aqui é fundamental para a gente entender, né? Eu falei lá atrás, a questão lá, quando eu falei da idade mínima e tempo de exposição, né? De efetiva exposição. Agora a gente vai detalhar aqui, ó. 15 anos de efetiva exposição, atividade de mineração subterrânea em frente de produção, ou seja, na frente de serviço. Importante observar aí no LTCAT, né, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, e no PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário. Esses dois documentos precisam estar descritos nisso aí. Tem que escrever, essa pessoa realmente está exposta aí, está em frente do serviço, isso tem que estar descrito lá. Isso faz uma diferença enorme. Aí depois tem atividades com 20 anos de efetiva exposição, atividade de mineração subterrânea, afastada da frente de serviço, né? Ele está na mina do subsolo, mas ele está afastado da frente de serviço. E a atividade que é a exposição a asbesto ou amianto, também é, né, outro agente aí importante, e o que são consideradas em relação a 20 anos de efetiva exposição são essas atividades. E aqui trouxe aqui aí o restante, né, o que não for lá de 15 ou 20 anos, seria 25 anos de efetiva exposição. E aí é o caso de atividade de metalurgia, né? Essa é a proposta do projeto de lei que está colocando isso. Atividade de metalurgia, atividades com eletricidade, aí tem, dentre várias aí, né? O serviço elétrico potência, né? Geradores de linha de transmissão, subestações, instalações, estações de redes transformadoras ou distribuidoras, atividade de vigilância, independentemente do uso permanente de arma de fogo, isso é outro ponto importante, no exercício de vigilância ostensiva ou patrimonial e transporte de valores, né? Carro forte aí, por exemplo, e guarda municipal. Então, é o que foi proposto. Obviamente que essa relação aqui, ainda coloquei mais um item aqui, né? A aeroviários foi retirado do texto na comissão de trabalho, mas pode ser que retorne, né? Fala sobre a questão da pressão normal, né? Atividades aí com pressões anormais, está lá em cima, né? Naquela pressão lá, rarefeito, mas também temos a questão da radiação ionizante, radiação cósmica também tem essa exposição. Então, talvez isso aí pode ser que retorne ao texto, né? Outras atividades, por exemplo, profissionais de saúde, enfermeiro, médico, né? O motorista, cobrador de ônibus, também são sujeitos a essa questão da aposentadoria especial.
aí estariam enquadrados aqui na 25 anos de efetiva exposição, né? Gari, né? Trabalhadores aí com lixo urbano. Então, é importante a gente esclarecer isso aqui também. Isso aqui a proposta de lei trouxe isso aqui, mas essas categorias também elas também têm direito à aposentadoria especial, né? No caso, de 25 anos de efetiva exposição. Aí, outros meios de prova, né? Importante também esse item aqui que trouxe o projeto de lei, né? Nos casos em que não for possível a comprovação por meio de PPP, né, o perfil profissional previdenciário, documento que deve ser entregue pela empresa, a empresa tem que preencher e entregar para o empregado no momento do seu desligamento, né? Antigamente tinha um prazo de 30 dias, né? No decreto 3048, lá dizia 30 dias antes da mudança, pelo decreto 10.410, de 2020. O decreto 2.410, ele suprimiu essa questão dos 30 dias, tem que ser no momento, no momento do desligamento. É importante esse documento. O empregado tem que obter esse documento, ou seja, até 31 de dezembro de 2022, tem que ser impresso, né, meio físico. Depois dessa data, é o PPP eletrônico. A pessoa vai lá no Meu INSS, vai entrar com CPF e senha e vai obter o PPP eletrônico, que ele vai ser formado, aí, ele vai ser consolidado pelas informações do E-Social, né? O social é um sistema aí de tributação, fiscal, trabalhista, previdenciário, e as informações aí em relação a rede nocivo já estão sendo enviadas desde outubro de 2021, né? Na verdade, o PPP eletrônico era para ter entrado em funcionamento em início de 2022, mas por problemas aí de sistema, né, data prévia, né, no caso aí da Previdência, teve um probleminha aí de inconsistência e eles adiaram um ano, então ficou desde o dia 1º de janeiro de 2023 está vigorando o PPP eletrônico. Então, o empregado saiu hoje, trabalhou antes de 2022, está saindo hoje, por exemplo, ele tem que obter os dois. PPP e-mail físico, a empresa tem que entregar, e o eletrônico, o próprio empregado pode obter pelo meu INSS, sem problema. Ele vai verificar lá se tem alguma inconsistência, né, e vai buscar aí a correção pela empresa. E o LTCAR também é outro documento importante, ele que subsidia o PPP, na verdade, são utilizadas informações do LTCAR para elaborar o PPP. Então, é o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, né? Aí tem que ser feito aí por médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, né? Também tem que contemplar lá as informações, as avaliações, né? Medida de proteção coletiva individual, isso também é muito importante. Mas esses são os principais meios, mas só que se não tiver possibilidade de obter esses documentos, né, por encerramento das atividades da empresa, onde o trabalho foi exercido, serão admitidos outros meios de prova em direito permitidos, né? E a gente dá exemplos aqui, laudo de insalubridade, pode ser laudo de periculosidade, obviamente que a gente tem que ver aí até a reforma da Previdência, né? A gente pode ter outros meios aí para a gente possa comprovar a questão aí da nocividade, da exposição a agente nocivo. E aí, desde que cumprir os requisitos legais, né, para a comprovação da incidência de agentes nocivos, no que tange os aspectos quantitativos e qualitativos, como eu já falei anteriormente, vedada a prova exclusivamente testemunhal, né? Então, tem que ser a prova mesmo objetiva. E aí, quais são os próximos passos, né? Dito isso, os principais pontos aqui, né? Alguns pontos que eu não achei assim, já está bem consolidado aí na legislação, por exemplo, a parte categoria ou atividade profissional, isso aí já não tem possibilidade desde lá de 29 de abril de 1995, a proposta de lei estava aqui prevendo isso aqui, né? Está prevendo isso. Mas isso aqui não tem problema, em relação a isso já está pacificado, né? Ou seja, uma lei, né? Lei 9.032 de 95, ela o que ela determinou lá? Que tem que ter comprovação. Antes, não, era só por categoria ou atividade profissional, né? Colocou lá uma atividade profissional por carteira, por exemplo, motorista e cobrador de ônibus, está lá. Trabalhador de construção civil, está lá nos decretos mais antigos, né? Decretos aí
que ainda estão vigorando para quem ainda tem possibilidades antes, né, até, né, 28 de abril de 95. Decreto 53831, de 64, e 83080, de 79. Lá estão o rol, né, o rol das atividades e categorias profissionais. Mas isso aqui isso aqui até falei aqui, mas, na verdade, nem não achei assim, relevante, porque isso já está consolidado na nossa legislação. Quais são os próximos passos agora, né? Aí passado, aprovado na Comissão de Trabalho, né, agora vai ser discutido isso nas seguintes comissões, né? Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, depois vai para Finanças e Tributação, e, por fim, Constituição, Justiça e Cidadania. Então, vão passar por essas três comissões, vão ser discutidos, vai ser discutido o projeto de lei, e depois, né, depois de analisado nessas comissões, ele vai seguir para a votação do plenário na Câmara dos Deputados. Informação que eu vi ontem, vendo aqui na internet, né, que a deputada Giovana de Sá, que é relatora desse projeto, está tentando aí, né, buscando meios para colocar esse projeto em votação no plenário, sem passar por essas comissões, né? Porque esse projeto é de uma relevância, de extrema relevância, né? Para a sociedade, para os trabalhadores expostos a redes nocivos. Então, ela, né, vai tentar, vai fazer aí o papel dela, né? Então, vamos aguardar aí, mas a princípio seria isso aqui, né? Vai passar por essas comissões, né? Seria aí o trâmite aí normal do projeto, né? Agora vamos continuar aí, né, buscando informações, né? Conversando com os deputados federais para que eles possam conhecer mais esse projeto de lei e torcer aí para que esse projeto realmente seja aprovado e que os direitos aí dos trabalhadores expostos a agentes nocivos seja restabelecido, né? Porque a reforma da Previdência, ela realmente ela prejudicou bastante os trabalhadores, né? E vamos continuar aí, né? Buscando informações e trazendo aqui, atualizando todos vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.